Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo anterior relembramos o que é MMC de dois números, né? E vimos como usá-lo para igualar os denominadores de duas frações que queremos somar ou subtrair. Se você ainda não assistiu, vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma passada lá, dar uma olhada antes de verificar esse vídeo aqui, beleza? Ah, é? Bom, para calcular o MMC de, por exemplo, 6 e 8, bastava olhar o menor número, né, que aparecia ao mesmo tempo na tabuada do 6 e na do 8. Como a gente pode ver aqui, o 24, nesse caso, ele vai ser o MMC, né, do 6 e do 8. Ele é o menor múltiplo comum entre o 6 e o 8. Só que ficar escrevendo a tabuada sempre que quiser calcular o MMC é um pouco chato, né? E isso exige um pouco de tempo. Hoje irei mostrar um método rápido de calcular o MMC e que vai ajudar e muito a agilizar a continha de vocês, beleza? Por exemplo, eu quero calcular o MMC de 6 e 8, mas sem olhar na tabuada. Como eu faço isso? Bom, vamos colocar esses números dessa forma aqui. A gente vai colocar ele em colunas, os dois, né? E vamos colocar uma linha à direita dos dois, beleza? Eu já vou explicar certinho por que a gente vai fazer isso. Esse método consiste em dividir esses dois números, né? Ou esses números, por fatores primos. Tá, professor, mas o que seriam fatores primos? Bom, fatores primos são números maiores que 1 e que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Sabendo disso, vamos dar continuidade. Bom, primeiramente, observe que o 6 e 8 são divisíveis por 2. Então, vamos colocar o 2 na mesma linha que o 6 e o 8. Então, dividimos ambos por 2. 6 dividido por 2, a gente sabe que é 3, né? Então, esse 3 a gente vai colocar embaixo do 6. E 8 dividido por 2 dá 4, né? Então, a gente vai colocar esse 4 embaixo do 8. E esse 2, que a gente dividiu os dois membros, o 6 e o 8, a gente vai colocar lá na direita, né? Depois da linha, na mesma linha que o 6 e o 8, ok? Agora, a gente vai para a linha de baixo, para a linha do 3 e do 4. Olhando o 3 e o 4, a gente consegue perceber se tem algum número que ainda é divisível por 2? Sim, o 4, né? Então, a gente vai colocar outro número, né? 2, da mesma forma que a gente colocou em cima, e vamos dividir o 4 por 2. E o 3? Como o 3 não é divisível por 2, vamos apenas repeti-lo, né? 4 dividido por 2 é 2, né? E a gente vai fazer a mesma pergunta. Ainda existe algum número divisível por 2? Sim, o 2. Então, vamos repetir o processo, colocando outro 2 embaixo desses números primos, tá? E vamos dividir o 2 por 2. 2 dividido por 2 é 1, né? Agora, não dá mais para dividir por 2. Mas o 3 a gente sabe que é divisível por 3, né? Que também é um número primo. E 3 dividido por 3 é igual a 1. E esse 1 ao lado a gente só repete, ok? Quando a gente ficar só com 1 do lado esquerdo, a gente para de dividir, ok? Aí é só multiplicar os fatores primos da segunda coluna, né? Que é a coluna depois dessa linha. E vamos achar o MMC entre eles. Beleza, agora a gente vai multiplicar, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Ou seja, o MMC de 6 e 8 é igual a 24. Vamos usar o que aprendemos para calcular a diferença de frações abaixo. 5 sobre 4 menos 4 sobre 9. Podemos notar que os denominadores são 4 e 9, então temos que achar o MMC de 4 e 9 para igualar. Vamos organizar novamente daquela forma e dividir por primos, ok? Começando pelo 2. O 2, ele divide algum desses dois números? Sim, o 4. A gente sabe que 4 dividido por 2 dá 2. Então, a gente coloca o 2 no lado direito e vamos colocar o resultado dessa operação no lado esquerdo, ok? Que é o 2. Ficamos com 2 e 9, né? Porque o 9, como ele não é divisível por 2, a gente só repete na linha de baixo. Algum desses dois números ainda é divisível por 2? Sim, o 2, né? Como o 9 não é divisível por 2, a gente já repete ele na linha de baixo, né? E 2 dividido por 2 é igual a 1. Agora, como a gente não consegue mais dividir por 2, a gente vai dar uma olhada nesse 9.
Qual número a gente consegue dividir esse 9? Qual primo a gente consegue dividir esse 9? Bom, o 3, né? Porque 3 vezes 3 é igual a 9. E 9 dividido por 3 dá 3, né? Então, a gente vai ficar com o resultado 3 embaixo, ok? Então, vai ser 1 e 3. E esse 3 também é divisível por 3, né? Então, a gente divide de novo por 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. Pronto, tudo igual a 1 do lado esquerdo. Então, a gente pode parar e agora multiplicar os primos que a gente tiver no lado direito, né? Então, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 4, 12, e 3 vezes 12 é igual a 36. Logo, o MMC entre 4 e 9 é 36. Agora vamos voltar às frações. 5 sobre 4 menos 4 sobre 9. A ideia é deixar essas duas frações com o denominador igual a 36. Na primeira fração, por quanto eu tenho que multiplicar o denominador para dar 36? Bom, vocês concordam que é por 9? Por quê? 4 vezes 9 é igual a 36. Aí a gente multiplica a primeira fração em cima e embaixo, para não alterar a fração, por 9. E a gente vai conseguir uma fração equivalente, né? Uma fração que a gente não está alterando, né? Só estamos multiplicando os valores em cima e embaixo. E a segunda fração? Para deixar o denominador igual a 36, por quanto que temos que multiplicar? Vocês concordam comigo que é por 4? Por quê? 9 vezes 4 dá 36. Aí a gente multiplica a segunda fração em cima e embaixo por 4 para conseguir uma fração equivalente, né? E a gente chegar a dois denominadores iguais. Então, a gente vai chegar a um resultado que é 45 sobre 36 menos 16 sobre 36. Chegamos em duas frações, né? Uma subtração de duas frações com denominadores iguais, né? E é só a gente fazer igual a gente fazia na soma, só que aqui é subtração, né? A gente vai repetir o denominador e subtrair os numeradores. Então, 45 menos 16 dá 29. Então, chegamos ao resultado de 29 sobre 36. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixem seu like no vídeo, fiquem bem e até a próxima.